Gente, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Quero cumprimentar a todos aqui essa noite. Eu estou vendo que hoje nós temos muitos visitantes. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer perguntas direcionadas ao tema proposto, que no caso hoje é namoro e sexo. A pessoa entrevistada hoje vai ser o pastor Pontes. Pastor, bem-vindo. Eu vou lhe apresentar direitinho já já. Eu queria convidar o pastor Pontes para vir aqui para frente, por favor. O pastor Pontes, ele foi diretor da Juvep na época que eu estudei no seminário, e é um privilégio tê-lo conosco. Ele foi meu pastor e professor de algumas disciplinas. Eu estou pagando novamente com ele a mesma disciplina, a orientação familiar. Não que eu tenha sido reprovado, quer dizer, eu acho, né, pastor? Mas é porque é muito preciosa essa disciplina e eu estou tendo a honra de fazer novamente. Paguei teologia pastoral com ele também, e hoje ele é uma das pessoas com maior propriedade, não somente em João Pessoa, mas no Brasil, para poder falar sobre isso. Hoje ele me fez medo, ele falou: Edilson, tem um plano B, porque eu estou chegando de São Paulo hoje à tarde, e pode ser que eu não chegue a tempo. Falei: pastor, pelo amor de Deus, não tem como não. E agora? Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele estava querendo me causar um susto, chegou cedo. E eu quero dizer que é um privilégio, pastor. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que o tempo é curto. Pastor, queremos deixar o senhor livre nesses primeiros momentos, esses primeiros minutos, para falar sobre o que é o namoro. Eu acho que é um bom pontapé inicial. Ok? A todos boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu falei com o Edilson que é importante primeiro falar 20 minutos, pelo menos, dar um geral sobre a questão do namoro, para depois a gente abrir debate, pergunta, né? E se eu não souber, aí depois vocês perguntam ao pastor Renan. Tá bom? Bom, a primeira questão é uma questão muito simples. Quem não sabe aqui, sinceramente, como se deve namorar? Então todo mundo sabe, né? Não é isso? Então para quem não está aqui? Todo mundo sabe, né? Quando um casal de jovem me pergunta qual é o limite no namoro, eu respondo: você sabe ou não? Você sabe quando a mão passou do limite. Todo mundo sabe. Então a nossa questão, eu quero bater nessa tecla, que a nossa questão não é saber ou não saber. A gente sabe. A questão é qual é a força que faz com que a gente não consiga fazer a coisa certa. Essa é a questão. Porque a gente sabe, porque a gente está abarrotado de informações. Mas eu quero dar um geral aqui sobre o que eu preparei sobre namoro, que é algo bem recente, né? Na cultura ocidental, o namoro é recente. O namoro não tem nem 100 anos. Então ele é muito recente. Na história, nunca existiu namoro na história. Então é uma coisa recente e é uma invenção bem ocidental. Mas quando eu pessoalmente penso em namoro na Bíblia, eu só penso, entre aspas, em José e Maria. Mateus 1, 18 a 25, quando coloca primeiro, eles tinham compromisso um com o outro. José tinha 100% de motivos para deixar Maria, mas a Bíblia diz que ele quis deixá-la secretamente, porque ele iria assumir a culpa da gravidez dela, porque ele não acreditou que aquela santinha estava grávida e dizia que era do Espírito Santo. Então, como ele não acreditou, a Bíblia diz que ele ia deixar secretamente, ele iria levar a culpa. Então, compromisso um com o outro, com a sociedade e espiritual.
Quem erra na relação afetiva, me escuta aqui, e eu quero dizer aqui para quem não me conhece, que eu trabalho nessa área aqui somente há 28 anos, só. E de um tempo para cá, eu estou mais assim, aprofundado, porque a gente fez um curso em Recife de terapeuta familiar, e nós atendemos dentro do hospital, das clínicas, muitas famílias e muitas crianças, jovens e adultos. Então lá dentro do hospital, das clínicas, no setor de psiquiatria, tem uma clínica especializada em tratamento familiar. E aí eu, pastor Américo, pastor Veloso, viemos para João Pessoa e abrimos aqui no centro um consultório também de tratamento familiar. Então a gente está envolvido com isso aí até o pescoço, como se diz. Escreva uma coisa para você nunca mais esquecer: quem erra na relação afetiva terá grandes chances de errar na vida. Quem erra na relação afetiva terá grandes chances de errar na vida. E quem tem ministério é muito mais complicado ainda. A palavra namoro no dicionário, ele significa cortejar, cativar, seduzir, desejar ardentemente, empregar todos os esforços para conseguir o outro, andar em galanteios, ficar encantado e se apaixonar. Essa é a etimologia da palavra namoro, né? Quando nós buscamos namorar, primeiro, a gente namora com o nosso próprio ideal. A gente não namora com o real, a gente namora com o ideal. A gente projeta, minha gente, você projeta alguém não para você fazer ele feliz, mas para você ser feliz. Então namoro é uma fase de profundo egoísmo, porque quando eu namoro para mim. Eu não namoro para o outro, eu namoro para mim. Se você quer entender com a profundidade extraordinária o que é namoro e casamento, lê o livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Esse é o livro mais extraordinário que eu já vi nessa relação de namoro, principalmente de casamento. Duas pulgas e nenhum. O título é estranho, né? Mas se você ler esse livro, a tua visão de família, de relação, muda completamente, porque ele diz que ninguém casa pensando no outro. A gente só casa pensando na gente. Por que é que no namoro tem brigas? Por que é que no casamento tem tantas brigas? Porque na verdade a nossa visão central é: eu quero ser feliz. E quem namora e casa para ser feliz está perdido. Vou repetir: quem namora e casa para ser feliz está perdido. Porque não existe um ser humano na face da terra que tenha o poder de lhe fazer feliz. Não tem. Alguém já disse que quem não é feliz sozinho não será feliz casado. Portanto, a gente precisa compreender que o namoro é uma projeção do ideal. Uma projeção. Quando nós namoramos, nós nos transformamos em atores. Irmãos, todo namorado e namorada vira dois atores, principalmente homem. Porque homem, ele tem um tchan de seduzir, de enganar, né? De ser bonzinho demais. Homem geralmente é assim. E homem que dá muito presente, não confie nele. Não confie. Homem que elogia demais, que é bonzinho demais, não confie nele. Então, eita, o que tem ali de gente catucando o outro aí, vamos ter calma. Aí, já começou complicado isso. Não catuca ninguém, irmão, vai embora não, irmão.
Ó, já fugiu um ali, ó. Olha o rapaz que gosta de dar presentes ali, ó. Já fugiu ali, ó. Fica aí, irmão. É verdade. Foge não, Rodrigão. Tô brincando, Rodrigo. Então nós nos transformamos em atores. A gente se torna belíssimo. Quem namora conversa demais. Quem namora passeia demais. Quem namora sai demais. Quem namora passa a vida no WhatsApp de madrugada toda hora. Desliga você, não desliga tudo, sei o quê. É tu primeiro, não, é tu, vai tu, e dorme de madrugada e esse negócio não tem. Porque a gente está, irmãos, olha, nós estamos na fase da conquista. Então a gente vira um ator, né? E principalmente os homens, porque o homem, ele tem essa coisa de conquistar, de caçar, de conseguir. Qual é a reclamação do nosso consultório ali, 24 horas por dia, reclamação? É que os homens deixaram, depois que casaram, de passear, de conversar, de brincar, de sair, e as mulheres enlouquecem com isso. Porque a mulher, quando ela casa, ela quer continuar a ser conquistada. E na mente do homem, já consegui. E aí a guerra para o homem continuar é complicado. Eu tenho uma palestra minha que é como o casamento dá certo. Foi a última aula nossa lá no seminário. Como o casamento dá certo. Deixa eu correr aqui por causa da hora. Quando a gente namora, a gente está impulsionado pela natureza. Então, quando a gente está chegando ali na adolescência, entrando na juventude, a gente começa a ser impulsionado pela natureza. Então entrou aquele galeguinho ali, aquela galeguinha, meu Deus do céu, bênção, meu Deus, não é? Vê onde é que ela senta, tal, né? A natureza está tudo. E a outra nem sabe, né, que a gente está gostando dela, né? Mas a natureza está assim. Temos também que entender, isso aqui vai perturbar aqui alguns, que namorar, aliás, casar é um dom. Nem todo mundo tem esse dom. Mateus 19, 10 a 12 diz: os discípulos disseram a Jesus, quando Jesus mostrou o padrão do casamento, eles disseram: mas Senhor, sendo assim, não convém casar. Aí Cristo respondeu: nem todos têm esse dom. Então talvez você não tenha dom de casar, então não namore. E como é que ele vai saber, pastor, se tem esse dom ou não? Como é que eu sei que eu tenho esse dom? Vai ser uma pergunta aqui, né? Ele pode testar? Vai ser uma pergunta aqui. Como é que eu sei que eu tenho esse dom? É que eu não quero casar, eu não quero namorar, eu não quero nada, eu estou bem, estou feliz. Agora, eu não quero casar por quê? Por causa de um trauma ou porque eu estou bem realizado? Então começa por aí. Quais são os maiores perigos? Eu quero entrar um pouquinho aqui mais profundo. Quais são os maiores perigos no namoro? Primeiro, meu irmão, me escuta bem que isso aqui é seríssimo. O namoro é a primeira expressão de afeto fora de casa. Vou repetir, o namoro é a primeira expressão de afeto fora de casa. Como assim? Até então quem te beijava era pai, era a mãe, eram os irmãos, alguns, né? Te beijavam, te abraçam. E agora você está saindo do seu ninho de amor, do seu ninho de proteção, do seu ninho do pai, o ninho da mãe, que beijava, abraçava, colocava no colo. Você está saindo desse ninho para você ter relação de amor, entre aspas, com alguém de fora, que não é seu sangue, não é sua, nada seu. Então aquela pessoa ali vai te tocar, aquela pessoa ali, ela vai mexer com os seus sonhos, atenção aqui, vai mexer com o teu amor, vai mexer com tua autoestima. Aquela outra pessoa ali, estou falando vice-versa, vai mexer com talvez o teu interior, que tem algumas inquietações emocionais,
vai mexer com a área física, e isso é muito sério, e a gente queria colocar para a segunda parte, o namoro que tem intimidade física, é um namoro que terá tendência a se acabar, a ter adultério, a ter divórcio. Isso aí é um dado dos Estados Unidos, de um grupo de pessoas não cristãs, que aquele grupo se mobilizou para estudar, porque tantas pessoas nos Estados Unidos estão divorciando, porque hoje nos Estados Unidos há um divórcio a cada 2 casamentos, são 50%. No Brasil hoje há um divórcio a cada 4 casamentos. No meio cristão, há 30 anos atrás, havia um divórcio a cada 1.154 casamentos. No meio cristão, um divórcio a cada 1.150 casamentos. No meio cristão hoje há um divórcio a cada... Quem acertar vai ganhar um livro. Quem dá mais, quem dá menos. Estamos aqui em 150, 50, 20, 50 com 20, 70, com 10 ali 80, 100 a cada 7 casamentos. No meio cristão havia um divórcio a cada 1.154 casamentos. 30 anos depois, há um divórcio a cada 7 casamentos. No ano de 2013, 2012, na cidade do Recife, 28 pastores divorciaram de uma denominação. 28 de uma denominação. Em 45 países do mundo, o divórcio se dá nos primeiros 2 anos de casado. Em 45 países do mundo, o divórcio se dá nos primeiros 2 anos de casado. O que foi que houve? Onde começa o divórcio? Quem sabe dizer aqui? No namoro. Como os jovens principalmente erram no namoro, vão ter tendência ao divórcio. Porque essa geração de hoje adora o prazer momentâneo. Então, como é uma geração que adora o prazer, é uma geração que não é forte contra problema, não suporta a luta, não suporta problema, não suporta pressão, aí logo deixa o casamento. Mexe com a área íntima, mexe na formação de um novo lar. Então, namorar não é simples. Namorar não é diversão, namorar não é recreação, namorar mexe com afeto, com amor, com baixa autoestima, com sonhos. Namorar mexe com área física. É muito sério. Namorar mexe com as famílias, são 2 famílias que estão se envolvendo, que irão se envolver. Namorar desperta paixão. E eu tenho dito, irmãos, por onde eu passo, é loucura casar com menos de 3 anos de namoro. É uma loucura. Por quê? Porque a mulher só fica apaixonada 3 anos. E quando a mulher está apaixonada, hoje a ciência comprova com estudos que uma mulher apaixonada, ela tem os mesmos sintomas de uma pessoa louca. Misericórdia. É o mesmo sintoma. Os mesmos. Fizeram testes com loucos e testes com mulher apaixonada. É a mesma coisa. Por que os mesmos sintomas? Hein, minha gente?
Por que os mesmos sintomas? Porque quem está apaixonado perde o poder da reflexão, perde o poder da razão. O pai está alertando, a mãe alertando, o pastor alertando, pessoas alertando, e a pessoa está... Porque está tomado de emoção, está tomado, sabe, de um poder impressionante. Então eu digo assim, é loucura casar com menos de 3 anos de namoro. Eu vou explicar por quê. Porque a mulher fica apaixonada há 3 anos e o homem? O homem fica para sempre apaixonado. Eita! Hein, homens? Aleluia! Olha aí. Para sempre apaixonado. Amor, te amo. Um beijo para você. Olha aí. O homem fica para sempre apaixonado nos próximos 2 anos. Um homem só fica apaixonado 2 anos. A mulher fica apaixonada 3 anos. Com um detalhe: se no namoro há intimidade física, o homem fica apaixonado menos tempo. Ouviram isso? Se no namoro há intimidade física, o homem fica apaixonado menos tempo e a mulher mais tempo. Olha o perigo aí. É sério. Outra coisa importante, e eu gosto muito do pastor Estevão da primeira igreja, quando ele diz que ninguém casa com o corpo da outra pessoa. Você casa com a alma da outra pessoa. A alma é o que ele é, a essência do que ele é. Portanto, estudos dizem que uma pessoa consegue camuflar seu caráter durante 2 anos. Então, durante 2 anos, aquela pessoa pode camuflar o seu caráter. Se você casar com menos de 3 anos, você está nesse perigo. Mas a pergunta é: e se demorar a casar, não tem mais tentação? Não é essa a pergunta? Não é mais difícil? Vai cair em tentação, cair no sexo? Aí eu digo assim: se você não se segura 3 anos, você não tem caráter para casar. Se você não se segura 3 anos, você não tem caráter para se casar e para se manter no casamento, que é para a vida toda. Portanto, quando eu vou dar curso para noivos, e eu tenho uma fama de quando eu dou curso para noivos, 90% acaba o casamento. E quando ele começa a ver isso aqui, meu Deus do céu. E lá no seminário, quando a turma vai entrando na sala de aula, que é um casal de namorado, a turma: rapaz, não entra aí não, não entra aí não. Por quê? Tu acaba teu namoro. É muito sério, irmãos. A intimidade física gera possessividade. A intimidade física gera agressividade. A intimidade física gera isolamento. A intimidade física gera frieza espiritual. A intimidade física gera possessividade e tantas outras coisas. É muito sério. Alguns cuidado ainda com o namoro, alguns perigos com o namoro. A idade é coisa muito séria. Eu ontem fui aconselhar um rapaz, ele tem 30 anos, a noiva tem 50 anos. Aí ele está nesse estágio aqui do primeiro ponto, né? Tá. Eu digo: meu amigo, vem cá, pelo amor de Deus. Você vai casar agora com a irmãzinha de 50 anos. A irmãzinha ainda tem fogo. A irmãzinha ainda bate bola. E você está com 30, você está cuspindo fogo. Meu amigo, daqui a pouco ela vai ter 55zinho e tu 35zinho, aí ela 40 e tu... Não,
Não. 60 e ela 40. Estão ligados, hein? Gostei. Ela está com 60. E ele com 40. E ele com 40. Daqui a pouco ela com 70. E tu com 50. Tu na crise da meia-idade. Tu querendo subir as paredes com fantasia sexual. E a irmãzinha, paz do Senhor, irmão. E como é que vai ser esse negócio? Meu irmão, tu abre teu olho, meu amigo. Tu abre teu olho que 20 anos não é brinquedo não. Espera aí, pode dar certo? Pode, irmão, porque eu não sou louco para dizer que vai dar errado. Eu não sou louco dizer isso, né? Deus pode estar na direção? Pode, lógico, né? Ele pode realmente assumir de verdade aquela... Pode dar certo. Mas o meu papel como pastor, terapeuta é alertar. Você vai ficar de alerta. Já teve casal lá no seminário que a irmã veio falar com o pastor, estou namorando com o fulano. Eu falei, irmã, não vou nem orar. Por quê? Isso aqui tá errado isso aqui, mano. Errado por quê? Eu sou Deus, não vou nem orar. Vai dar errado. Eu não errei um até hoje, em 28 anos. Teve lá uma professora solteira. Ela foi chegando com o namorado. Vai, irmã, pode acabar e vai dar errado. Misericórdia. Deixa eu olhar aqui, eu vou dizer um por um. Um por um. Deixa eu ver. É só se abaixando. Elas, pastor, eu confio em sua palavra, o senhor é homem de Deus, eu vou acabar, acabou. Aí um dia ela vinha chegando de carro, ela desceu no carro dela e vinha entrando um aluno no portão. Falei, professora, diga, Pontes, ó ali, ó, ali tá certo, pode emborcar ali, pode ir. Vá, ó, lá que dá. E não é que ela foi? Estão casados há 10 anos, muito felizes, muito abençoados. Então eu vou lhe consultar aqui depois do culto. E os pais que vieram aqui já falaram comigo. Não foi, pais? Já combinamos tudo como vai ser. Não foi isso, pais? Olha aí, a turma tá... Eu tentei levar minha sogra pro seminário para assistir tá ali a aula sogra, lá de orientação familiar. Ali, ó. Ei, tá perdido hoje, olha lá, tua sogra... Tô entendendo. Vamos embora, para a gente terminar. O que é julgo desigual? Pode ser idade, pode ser religião. Mesmo você é evangélico, pode ser uma visão espiritual distorcida. O outro tem visão de Deus, o outro não tem, é complicado. Eu sempre digo que namoro que não lhe aproxima de Deus não é namoro que preste. Não é namoro que preste. Namoro tem que lhe aproximar de Deus, lhe aproximar da igreja e lhe aproximar das famílias. O namoro também, ele pode ser julgo desigual na questão social, na profissão, na filosofia de vida, tudo isso. Namorar cedo demais é um problema sério. Eu defendo que o mínimo para namorar é 18 anos. O mínimo. Sem beijo na boca. Ô, pastor. Agora complicou, né? Mas pode ter exceção, né? Olha aí. 18, olha lá. Mas se tiver a bênção dos pais. Isso aqui eu estou só aqui jogando aqui. Vamos lá. Como ter um namoro saudável? Primeiro, nunca paquere, nem namore com quem tem compromisso. Na minha juventude, faz tempo, meu amigo, quando eu era jovem, isso faz muito tempo, ó. Vamos lá? Olha, quando eu era jovem, a minha rua inteira, a gente tinha um pacto, e a gente nem crente era. A namorada de amigo meu, para mim é homem. Era um pacto. O nosso bairro era assim. É do amigo meu, então é homem para mim. Não mexa com gente comprometida. Se ela te aceitar e você aceitá-la, são duas pessoas que não merecem confiança. Passe um longo tempo, irmãos.
Você quer que seu namoro dê certo? Se você conhecer uma pessoa, gostar de uma pessoa, passa aí 6 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses orando, conversando, conhecendo a família, sem namorar. O problema é que a gente não quer ouvir a verdade. Então acho que é exagero, tal. Eu fui numa igreja no Rio de Janeiro, um pastor amigo meu, e lá na igreja só namora. Isso aí, lá é lei, só namora. Então, digamos que Edilson está gostando de... Thaís. Quem? Thaís. Está ali. Está ali Thaís. Edilson está gostando de Thaís. Os dois conversam e procuram o pastor. O pastor junta as duas famílias, eles dois, e eles vão passar um tempo chamado de cortejo. Isso pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Vai frequentar a casa um do outro, vão conversar, vão estar orando, as famílias vão se encontrar, eles almoçam junto, o pastor acompanha. Mais ou menos 8 meses, 1 ano, as famílias com os 2 candidatos e o pastor chegam à conclusão que eles devem namorar. Então há um culto oficial onde os 2 vão na frente, as famílias vão na frente, e aí oficialmente começa o namoro. Olhe para mim e me responda. Olhe para aqui agora. Aquela igreja lá tem 15 anos. Você tem ideia o índice de divórcio daquela igreja lá? 0. Porque eles levam a sério um assunto tão sério. Por que a gente erra tanto? Porque a gente não quer levar a sério. Irmão, namoro não é hora de intimidade. Não é hora de intimidade. Namoro é conhecimento. Namoro é você entender a alma do outro, a vida do outro, a filosofia do outro. Se o outro é preguiçoso, vagabundo, trabalhador, se respeita a família, se ele ama a Deus, se não ama a Deus, se ama a igreja. Irmão, namoro é conhecimento. Porque se você casar com essa mulher, ou casar com esse homem, é para sempre. E aí você pode chorar lágrimas de sangue, porque você não abriu o olho antes. Então namoro é você abrir o entendimento para ver se aquela mulher, se aquele homem é honesto, é direito, é trabalhador, é respeitador, ama a Deus, respeita a igreja. É conhecimento, a visão do futuro, a visão da família. Um casal de noivos que eu fui aconselhar, olha só, irmãos, tudo direitinho, tudo combinando e tal. Aí eu perguntei aos noivos: quantos filhos vocês vão ter? Ela disse 4. Ele fez. Eu falei: por que eu espanto? Ele falou: porque eu não quero nenhum. Aí eu perguntei: como vocês vão casar se um quer ter 4 e o outro nenhum? Esse casamento vai dar certo? Acabaram o noivado. Agora, não, depois a gente vai se entender. Vai se entender não, irmão. Olhe, o namoro é conhecimento não real, totalmente real, mas aquela pessoa vai para dentro da sua casa morar com você. E o que ele é agora, ou ela é agora, vai piorar no mínimo 10 vezes. Quer que seu namoro dê certo? Converse muito, trabalhe muito, evite toda forma de intimidade física, porque o corpo dela não lhe pertence, o corpo dele não lhe pertence. Ter prazer com o corpo do outro é ilegal, porque o corpo do outro é templo do Espírito Santo. E aí eu não posso desfrutar do corpo do outro, porque não é meu. Mas quando casa, não é do Espírito Santo, não é, mas o Espírito Santo libera. É boa essa, né?
O Espírito Santo libera para você. Meu filho está aí. Use não, calma, né? Calma, estou aqui me empolgando aqui. Não, use não, como é que chama? Desfrute, né? Por isso que a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Porque o Espírito Santo concede essa bênção. Namore no mínimo 3 anos. Depois, se você tiver plena convicção de Deus, você vai jejuar, vai orar, vai pedir a Deus para intervir. Se você tiver plena convicção de Deus, noive. Porque noivado não é status. Estou noivo, estou noiva. Não é, irmão. É para quem vai casar. Quer que seu namoro dê certo, casamento dê certo, trabalhe sua estrutura emocional. O que acaba com casamento é homem desequilibrado e mulher desequilibrada, que traz para dentro do casamento desequilíbrios emocionais. Então trabalhe antes de noivar, antes de casar, a sua estrutura emocional. Leia bons livros, peça conselho ao seu pastor, a pessoas maduras. Fique atento aos sinais que o outro está dando, ou a outra, alguns sinais. Fique atento. Como ele trata a mãe dele, como ele trata o pastor, como ele trata a igreja, como ele trata o garçom em restaurante. Ei! Já pedi faz meia hora minha pizza, meu amigo. Baixa a bola. Veja como ele trata ou ela trata o gari no meio da rua, como ela trata as pessoas aqui. Irmãos, o que a pessoa é, a boca fala. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Fique alerta. Quem mais a gente trata no consultório, eu pergunto sempre ao marido e à esposa: no namoro ele era assim? Era, mas eu pensei que ia mudar, já foi, né? E agora? Alguém já disse que no namoro abra os olhos, casou, fecha. Né? Casou, fecha. E por fim, para eu ir embora, eu não vou responder pergunta nenhuma aqui, né? Vai. Ou nada. Tem umas feras aqui que eu estou vendo aqui que vai me... Por fim, se você for acabar o seu namoro, acabe com dignidade. É terrível, irmão. Acabou o namoro e manda recado pela internet, pelo Face, manda indireta, manda no seu... Aí vai falar mal do outro. Não, irmão, acaba com dignidade. Nossa, tá gravando não, né? Tá. Ixi, então vou falar não. Nossa amiga cantora, né? Lembra da amiga cantora? Foi traída? Homem, não diga o nome da... Cantando no show, não sei quem traiu, amigo. Aí jogou pra mídia, irmão. Aí daqui a pouco o que vai acontecer com ela e com ele? Vão voltar. E agora? Acabe seu namoro com dignidade. Não dá certo, não está dando certo. Deus te abençoe, me perdoe alguma coisa. Tchau, não sei o que, me esqueça, apaga o WhatsApp, o grupo, tchau. Então, no geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Se você fizer isso aqui, eu duvido que seu namoro vai dar errado, que seu casamento vai dar errado. Eu duvido. Se fizer a coisa certa, você vai desfrutar lá na frente da bênção de Deus e de um casamento abençoado. Fez a coisa errada, vai desfrutar da dor,
da decepção. Então é melhor sofrer agora, lutar agora, esperar agora e fazer a coisa certa. Amém? Obrigado, irmãos. Amém. Está preparado? Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou começar então. Porque seus motores... Pode ser escrito, né? Escrito. Pode. Juju, tá por ali, né? Pessoal, quiser, levanta a mão. Juju vai com caneta. Bem rapidinho, esse livro aqui... Já tá ali, ó. A mesinha com seus livros, viu? Ele vai do namoro até a velhice, dando dicas, orientações na área sexual, financeira, planejamento. É um manual que vai te ajudar com o teu namoro e com o teu casamento. Tá? Tem alguns ali. Vamos começar. Ok, o senhor falou, mas talvez não de forma muito clara. Mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Só que para outros entendedores, meia palavra não basta. Então, verdade. Certo. Como eu escolho a pessoa certa? Quando eu escolho namorar e quem eu escolho namorar? Eu digo que a pessoa certa é impossível você saber. Só que é uma construção. Então você vai construindo e vai realmente tendo dicas que aquela pessoa ali pode ser a pessoa certa. Você vai construindo. Tem esses sinais que eu falei. É uma pessoa trabalhadora, de caráter, é fiel, é acompanhado, tal. Você está construindo a pessoa certa. Presta atenção aí, viu, amor? Vê se eu estou nesses pré-requisitos aí, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, Kizzy. Kizzy não pode, não. Eu lhe respondo em casa. Ei, vê o que vai perguntar, viu? Tem que ligar. Diante do que o senhor falou em relação ao namoro, que é historicamente recente, e o fato de não encontrarmos na Bíblia, de verdade, nenhum caso de namoro, que sentido faz namorar? Sei não. Não tenho a mínima ideia. Eu acho que a gente tem que ter também o tempo que a gente está vivendo. Por exemplo, hoje, no nosso contexto, é necessário namorar. É preciso namorar. Tudo está na Bíblia? Claro que não. Então, namoro não está na Bíblia, mas é muito importante para o contexto atual a gente namorar. Até para ter esse conhecimento que eu falei agora. Então, isso vale a pena namorar. E esses alertas que eu falei, né? Por exemplo, 50 anos atrás, ou 70, não tinha sentido namorar. Por que não tinha sentido namorar? Porque não era como hoje a vida. Não era como hoje. O pai dizia, você vai casar com o filho de fulano. Acabou. A filha questionava, jamais. Então não tinha sentido namorar 80 anos atrás. Pelo contexto cultural. Mas o contexto de hoje tem sentido namorar. Porque todo mundo é livre. Aí você tem que namorar. E 80 anos atrás não existia tanto essa opção de escolha, mas existia também um jogo político também de interesse, né? Isso sempre existiu, mas como não existia essa liberdade de opção, as famílias escolhiam o que era melhor para os filhos. Mas também existia também essa troca de e o casamento aí, também né? tinha outro sentido, né? O casamento era mais fácil, entre aspas, porque não havia cumplicidade, não havia isso. E quando você olha para a Bíblia, a cultura judaica e tantas outras culturas antigas, na verdade, o que existia mesmo era um preparo para o casamento, né? Abraão ele vai pegar Rebeca para Isaac, manda o quê?
alguém voltar, um servo dele voltar para sua terra para trazer a esposa para Isaac, e ele diz as características, né? Exatamente. Que seja que seja do nosso povo, que tenha essas características, e quando ele volta... E depois, na cultura judaica, quem fosse casar teria que passar no mínimo 1 ano com a mãe para aprender o que era ser esposa. E o marido passaria 1 ano com o pai dele aprendendo o que era ser marido, o que era ser dono de casa. Depois de 1 ano é que vinha a cerimônia. Isso é muito interessante, né? Então, e vai se contextualizando. Agora, os princípios não mudam, não é? Ok. Alguém tem mais uma pergunta? A gente vai partir para o... Deixa-me ficar prostrado diante de ti, mas a tua vida, da tua companhia, da tua alegria, é tudo que eu quero de ti. Eu tenho mais de 1000 razões pra te amar, mais de 1000 razões pra te desejar mais, mais de ti, mais de ti. Prosseguirei em conhecer-te mais, mais de ti, mais santidade, mais humildade. Eu quero aprender mais de ti. Não é sacrifício, não é desperdício. Ficar horas e horas prostrado diante de ti. Eu tenho mais de 1000 razões pra te amar, mais de 1000 razões pra te desejar mais, mais de ti, mais de ti. Prosseguirei em conhecer-te mais, mais de ti. Eu tenho mais de 1000 razões pra te amar, mais de 1000 razões pra te desejar mais de ti, mais de ti. Jesus, eu não te deixarei, prosseguirei em conhecer-te mais, mais de ti. Pastor, nem sei por onde começar, meu Deus. Pronto, vou começar logo por essa aqui que está mais fácil, mais curtinha, embora seja interessante. Namoro muito longo
8, 9, 10 anos, é saudável? Alguém disse, né? Porque o senhor disse que tem que ter pelo menos 3 anos, né? Aí já está... Eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu acho que 10 anos de namoro é um exagero. Não é isso? Eu acho que 3 anos, 4 anos, você já começa a montar o seu apartamento, sua casa, comprar as coisas, já direcionando realmente ao casamento. A não ser que o noivo e a noiva realmente combinem. Vamos terminar a faculdade, vamos fazer isso. Aí, se houver uma projeção combinada, tudo bem. Mas se houver aquela coisa de estar empurrando com a barriga, você desconfie. Um vizinho da minha casa, sem exagero, lá de Campina Grande, ficou noivo 32 anos. Noivo. Eu lembro disso. Sabe o que houve com ele? Morreu. E a mulher ficou lá 32 anos de noiva. Quando eu vim para João Pessoa, eles já eram noivos. Eu estou aqui há 30 anos. Aí ele morreu agora, aí ela está lá noiva lá. Tá nem viúva, né? Tá nem viúva, é. Tá meia viúva. Ok. Pastor, qual seria a sua posição em relação a divórcio e novo casamento, tendo em vista Mateus 19 e 1 Coríntios 7? Gente, nós estamos falando sobre sexo, não sobre casamento e divórcio. Bom, mas aí eu já fiz a pergunta, pastor, deixa Deus te usar. Para responder essa pergunta, eu tenho um livro, está no meu carro. Aí você me compra depois e está tudo lá respondido lá. Tá certo? Qual é o nome do livro, pastor? Os Filhos do Divórcio. Mas sendo direto, o divórcio só pode acontecer se acontecer adultério. O adultério quebra o laço do casamento. Não houve adultério, a pessoa está divorciada, mas está casada. Aqui em João Pessoa tem pastores que divorciaram, casaram com outra pessoa. Confusão, não interessa, a Bíblia diz: se não houver adultério, está casado, está com aliança ainda com a outra mulher. Se ele namorar com outra pessoa, está adulterando. Não existe outra resposta para isso. Ok. Pastor, o que o senhor acha acerca de sexo oral e sexo anal Isso aqui é... no casamento? Se fosse no um namoro, se fosse um namoro, a gente tem que descobrir quem foi para a gente disciplinar, né? Tem que ler aí orar por você depois, viu, meu irmão? Olha, essa pergunta é a campeã nos encontros de casais. Essa pergunta aqui. Agora, para solteiro é complicado eu explicar aqui, porque é muita coisa para falar. Tá certo? Vamos deixar para lá ou não? Porque aqui só tem namorado aqui, não tem. Só os casados bateram palmas. Se os casados querem, eu falo. Então, vamos falar nisso? Pode falar. Bora falar. O sexo anal, ele é, esquecendo a coisa espiritual, digamos, vamos esquecer a coisa espiritual. Ele é extremamente nocivo em todos os aspectos, inclusive doenças de coração está ligada diretamente a sexo anal. Quem faz muito sexo anal, ele vai ter uma tendência a morrer do coração, e há toda uma explicação biológica e etc, tá certo? Então o sexo anal é nocivo em todos os aspectos, físico, emocional, em todos os aspectos. O sexo oral, ele é totalmente, eu sempre digo o seguinte, totalmente para o casal decidir se é livre para isso. O livro de Cantares, quando cita aquele cacho de uva que ele está citando, e depois cita que o umbigo dela é uma taça, eu já li um comentário que ali no original é vagina. Quando fala de umbigo, é vagina. E ele diz que derramou o vinho na vagina dela.
Eu não sei para quê, mas ele derramou. Então, eu compreendo que o sexo oral, ele não é nocivo quando o casal tem liberdade para fazer. Então, no livro de Cantares, quando cita os teus seios é um cacho de uva, uva na época servia para duas coisas: para fazer vinho, e para fazer vinho tinha que pisar. Então vamos eliminar isso aí, né? Então, para chupar, isso aí também é sexo oral. Então, o sexo oral, eu acho que o casal decide se deve fazer ou não, certo? O casal, casado, viu? Casado. Hashtag fica a dica. Se antigamente havia todo esse preparo para os jovens se casarem, hoje em dia o que há é educação sexual apenas. O que poderia suprir nossas vidas? O que poderia suprir nas nossas vidas a falta de conhecimento sobre a vida de casado? Um encontro como esse eu acho excelente. E você não case sem fazer curso para noivos. Procure alguém para acompanhar o teu namoro. Olha, agora sem nenhuma brincadeira, e isso é muito sério. Hoje eu orei por cada um de vocês. Eu falei assim: Senhor, Tu sabes o quanto é sério a vida afetiva de uma pessoa. Eu quero pedir ao Senhor, hoje eu orei, que o Senhor visite cada pessoa que vai ali hoje de noite e supre a necessidade emocional, afetiva, dá direção, abençoa. Irmão, Deus está interessado em abençoar a tua vida, amém? Em te ajudar. Você tem toda a razão. Eu acho que as igrejas não têm um plano, um projeto para ajudar os jovens no namoro. Não tem. E aí no púlpito joga bomba em cima de vocês, santifica, mas não dá a direção. Então fica um peso muito grande, né, para cima de vocês. Você tem razão. Quando o namorado ou a namorada é leigo ou leiga espiritualmente, ou sofre é leigo espiritualmente ou sobre a palavra, o início do relacionamento afetivo deve começar antes ou depois do discipulado, necessariamente? Eu acho depois do discipulado. Por quê? Porque se a pessoa, eu entendi que é uma espécie de um novo convertido, ele já tem uma namorada, isso pode interferir profundamente na vida espiritual dele, de se firmar ou não. Então eu acho muito importante esperar um pouquinho para aquela pessoa ser discipulada, ser acompanhada. Eu acho muito importante. Olha, fazer o que é certo, só você ganha. Você não perde nunca fazer o que é certo. Agora é difícil fazer o que é certo, mas você só vai ganhar. Para um casal que já teve intimidade sexual. Oi. Ó, chegou aí. Oi, chegou. Para um casal que já teve intimidade sexual antes ou depois da conversão, o ideal é que se separem ou que continuem juntos com acompanhamento pastoral? O ideal é você pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa que você usou o corpo dela. Se você fizer isso, você vai estar se redimindo diante de Deus. Amém? E Deus vai voltar a bênção sobre a sua vida. Bom, eu pequei, eu errei, mas eu quero pedir perdão a você, fulano, porque eu tive intimidade com você, me perdoe. É ilegal isso, diante de Deus. Pede perdão a Deus, os dois oram juntos e continua o namoro, debaixo da bênção de Deus e com orientações. Irmãos, intimidade física não é fácil não. Olha, e quando começa para parar, é difícil. Mas consegue, né? E tem que fugir. Se não fugir, não. Ficar dentro do carro com uma irmãzinha cheirosa, aí não tem como não, irmão. Dentro do carro, no terraço de casa, aí, meu amigo. Isso é igual a ferro elétrico. Ligou na tomada. Beijo é igual a ferro elétrico. É. Então tá. Pastor, o mesmo chamado na obra do Senhor é um grande para o casamento?
Ficou... Gente, eu li conforme escreveram. Pastor, o mesmo chamado na obra do Senhor é um grande... Entendi. Entendeu? Os dois terem o mesmo chamado. Eu nem li, mas já Bom, entendi. então tá bom. Vocês que, para o bom entendedor... Meia palavra basta. Não é? Eu entendi assim, que ter o mesmo chamado é fundamental para o casamento. Eu acho que deve ser isso. É fundamental. Porque o chamado para o ministério, o chamado para missões, o chamado para ser pastor, ser missionária, é algo extremamente difícil, extremamente... É muita renúncia, é muita dificuldade no meio. Se os dois não têm a mesma cabeça, não vai não tem como. Imagina Levi querendo ir para a África e Bruna não quer, querendo ficar em São Paulo. Não tem como. Não daria certo. Após acabar um relacionamento, quanto tempo deve ter de intervalo de um para o outro? Taca, moleque, o cara tá apressado, viu? O mínimo por baixo, 1 ano. O mínimo por baixo, 1 ano. Porque você namorou com alguém, irmãos, vamos entender. Você mexeu com o outro mexeu com você. Teve de alguma maneira contato físico, contato emocional. É um envolvimento afetivo, é muita coisa. Então você não pode acabar um namoro em 3 meses, 4 meses, 5 meses, já está com outra pessoa. Isso é muito complicado, porque embola as emoções, a afetividade, embola tudo. Isso é muito complicado. Quer fazer? Pode vir, meu irmão, por favor. Diga o seu nome, a cidade de onde... Meu nome é Ian e eu tenho 2 perguntas. A primeira é, a partir do momento que o casal de namorados já tem um conhecimento mútuo, já se aprofundaram no conhecimento um do outro e já entenderam que é vontade de Deus que se casem, o que é necessário para o ponto de partida para o casamento, noivar, casar, construir, né, todo o preparativo para o casamento. E a segunda pergunta é, até onde o papel de marido e mulher deve ser desenvolvido no namoro? A primeira digamos, eu cheguei à conclusão, ela chegou à conclusão que a gente deve casar. Então é reunir as 2 famílias, porque quando você casa com a família da pessoa. Você não casa só com a pessoa, você casa também com a família da pessoa. Então quem vai estar envolvido? 2 famílias, quem vai estar envolvido? A sua igreja. Então faça a coisa certa. Reúna as 2 famílias, nós vamos casar, nós queremos casar, vamos noivar, vamos falar com o pastor para ele orar, para a gente noivar, e depois começa aquela organização do casamento, com o que? A estrutura financeira, a questão, exames médicos, isso é muito importante, exame médico, há todo um preparo. E o segundo papel, você falou, né? Já no namoro, eu acho que papel de marido e mulher deve ser falado já no namoro. Por exemplo, os 2 trabalham, por exemplo. Quem vai manter a casa? Quem vai pagar o quê? Isso é coisa de papel, né? Após o casamento, eu vou continuar trabalhando? Eu não vou continuar trabalhando? Tudo isso tem que tratar no namoro. A sua mãe vai morar com quem? Seu pai vai morar com quem? Tudo isso é no namoro. Eu perguntei a um casal que ia casar, eu perguntei assim, eram noivos, eu perguntei assim aos 2, a sua mãe, a mãe do noivo, vai morar com vocês? Aí ele disse, vai morar com a gente. Aí eu falei à noiva assim, olha, eu conheço a sua sogra. Se tem alguém nessa terra que anda com o demônio, é ela. Ela não é endemoniada, não. O demônio é que, ela entrou num demônio, não foi nem o demônio. Eu digo, olhe, se você casar e a sua sogra morar com vocês,
você vai se arrepender profundamente. Aí ela me disse: eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Eu consigo. Eu digo: você vai ver. Vocês terem uma ideia, isso faz 2 anos, 2, 3 anos, um juiz aqui de João Pessoa decretou que ela saísse de casa. Foi o juiz que decretou, a sogra. E o filho com a esposa fosse morar no mínimo a 5 quilômetros dela, e ela não pode chegar lá para visitar eles. Será que é a santa, a irmãzinha? Então tudo isso tem que ser dito no namoro. Onde vamos morar, o que vamos pagar, como é que vai ser, filho, tudo no namoro. Essa pergunta é muito boa. Kizzy, eu acho que, desculpa, eu acho que seria bom você vir aqui, porque o pessoal lá atrás não consegue ouvir. Por favor. Alguém vai perguntar, viu? Ainda sobre os papéis, com relação à submissão da moça ao rapaz na época do namoro. E sobre o cara ser o cabeça no namoro, a gente já pratica isso? A gente quem? Você? Olha para mim, a gente pratica isso? Eu sei que com você eu pratico. Para quem não sabe, ela é minha filha, viu? Olhe, eu diria que os primeiros sintomas já é no namoro. Agora, o que a gente confunde é ser cabeça com mandar, é ser submissa com ser subjugada. A gente confunde isso. No namoro, ninguém deve mandar em ninguém. Não corte cabelo, não faça isso. Você não é dono dela, você não pode mandar nela. Ser cabeça é ser orientador, é ser protetor, é ser amante, é ser o homem mais equilibrado da família, é ser cabeça, não é estar mandando não. E ser submissa é estar sob a missão, não é ser mandada, pisada, eu mando, não é isso. Isso é papel. Ou seja, quem é a pessoa aqui dessa igreja mais importante no sentido de papel? É pastor Renan. Mas ele é superior a quem aqui? A ninguém. Mas no papel ele é o pastor. Então a gente tem que compreender que no namoro já há os primeiros traços. Mas quando um subjuga o outro, é problema. Quer mandar no outro, não faça isso, não corte cabelo, não vá para... Você ligou para quem hoje? Você, meu irmão, isso não é relação, isso é uma doença. Você imagina isso no casamento, como é que vai ser? Tem outra pergunta. Terminou? Você falou que o casal não pode ter intimidade física no namoro. Não deve, né? Não deve. E o beijo é uma intimidade física? Dá para sentar ou não? Depende da sua resposta. Ser submissa. Seja submissa. Você hoje vai ver, viu? Irmãos, o beijo é uma pré-relação sexual. Quando você beija, o seu corpo se prepara para o ato sexual. A corrente sanguínea no corpo, ela é acelerada. A vagina recebe o estímulo, o pênis recebe um estímulo. Então o beijo, que virou um negócio natural e absurdo não beijar, ele é uma pré-relação sexual. Agora, é proibido beijar? Irmãos, eu não sou louco para dizer isso, tá certo? Mas olha, o beijo é uma coisa complicada, é muita intimidade. O beijo excita. Eu nunca conheci ninguém que está beijando e não fica excitado. Então ela é uma pré, né? Então tem que vigiar e tem que ter cuidado com isso aí. Até onde é o limite do beijo, pastor? Até onde o quê? Até onde vai o limite do beijo? Quando o bicho sobe, tem que parar, irmão. Ele bota isso no YouTube, não, isso.
Não tem jeito, irmão. Levi, você quer falar? Aqui tem gente que ficou vermelha. A minha marca é falar a verdade, irmão. Para quem está iludindo, é isso aí. Ou não? Não é? Submissão. É verdade. É verdade. É verdade. Eu acho que um casal no namoro ou no casamento, o casal maduro, o casal saudável, ele vive combinando as coisas. Esse é um casal maduro. Ele vive combinando as coisas. Eles combinam, sentam, tal. Agora, a mulher precisa de um homem que saiba para onde está indo. Alguém já disse que toda mulher adora homem de ferro, coberto de veludo. Ele sabe ser firme, mas ele sabe ser romântico, equilibrado. Então essa mistura é muito importante. Você é firme, sabe para onde está indo, tá certo? Mas espera aí, eu estou indo, mas ela não concorda, ela não. Eu e minha esposa, a gente temos um pacto, nós temos um pacto. Quando eu quero uma coisa que ela diz não, eu não faço, mas eu vou orar para Deus convencê-la. Eu digo assim: Senhor, se é do Senhor isso que eu estou pensando, então faz com que ela entenda, que ela se convença. E quantas vezes ela diz: olha, Ponzi, eu pensei melhor, tal, tal. Já teve vez que ela não entendeu, tá certo? E eu disse: Liliane, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou decidir, mesmo sem ela entender. E aí quando eu decidi, pouco tempo depois, Ponzi, realmente você tinha razão mesmo. Irmãos, é amadurecer, é combinar, é estar junto. Deus está no meio da gente, irmão. Amém? Ele está no meio da gente, Ele está orientando a gente. A gente estava comprando uma casa ali, próximo do Shopping Manaíra, há alguns anos atrás. E aí, eu e Liliane fomos lá e ela amou a casa e se emocionou, e a casa dava pra gente e tal e tal. Eu falei: Liliane, tudo na vida Deus tem que dar a última palavra. Você quer ter um namoro abençoado, você quer ter um casamento abençoado, é fazer pacto um com o outro, com Deus. Senhor, vem aqui, dá direção, dá orientação. Então eu orei com Liliane: Senhor, se aquela casa é nossa, dá-nos a tua bênção para comprá-la. Mas Senhor, se não for, intervém, interfere. Senhor, faz com que aconteça alguma coisa que não dê certo. Aí o rapaz ligou para a gente da mobiliária: olha, seu Pontes, tal, tal, aquela casa eu vendi. Chegou uma mulher na frente de vocês, já deu 100 mil de entrada, então eu já vendi a casa. O que é que eu estava orando, irmãos? Não era para Deus intervir? Aí eu contei a Liliane, ela começou a chorar. Mas eu queria, eu digo: Liliane, ou confia ou não confia. Se a gente estava orando, Deus interveio ali. Então não era para a gente. 6 meses depois encontrei o corretor. Ei, Ponce, mas rapaz, tu soube daquela casa? Eu digo: não, a casa tu ia comprar. Não soube não. Apareceu uma rachadura na sala e a casa está condenada. A mulher está louca, botou na justiça imobiliária para devolver o dinheiro, eles não querem devolver. Olha lá, irmão, Deus interviu, amém? Irmão, Deus está preocupado com o teu namoro, entenda isso. Deus está preocupado com o teu casamento, Deus está preocupado. Se você está sozinha, Deus está preocupado com isso. Ele vai te dar a direção. Confie nisso. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Amém? Reconhecer Deus. Amém.
O que o senhor acha de mulheres que tomam iniciativa de mostrar interesse, por exemplo, indo criar amizade com um rapaz? Responda isso aí. Ei. Eu posso responder? Pode. Segundo Experiência própria. experiência própria, olha, eu não acho, eu não daria crédito não, eu não dava cabimento não daria cabimento. É bom demais você conquistar, ir atrás. Ele está falando como homem. Posso falar? Pode, o senhor Eu acho que falar pode. o senhor, Não, eu acho que pode ser interessante quando aquela coisa não é assim exagerada, de estar se oferecendo, de estar atrás. Mas você dá um toquezinho, um WhatsAppzinho, oi irmão, como é que tá, não sei o que e tal. Não é? Vê como é que tá o negócio, né? O que era que eu fazia? Eu posso contar o que era que eu fazia? Posso ou não? Não foi muito não, não foi muito não, foram poucas. Quando eu estava afim de uma irmãzinha na igreja, como é que eu vou saber se a irmã está ou não, né? Aí eu dizia, irmã, posso falar com você alguma? Pode. Primeiro eu quero lhe pedir desculpa. Ela dizia, por quê? Eu dizia, porque assim eu estou observando a sua vida. Aí você acerta, que bom, eu pronto, aí emborquei, aí eu entrava. Se ela fechasse, aí eu ia, então tá perdoado, tá, então acabou. Então eu acho que uma dicasinha assim leve, ainda vai, não tem, mas assim, for muito para se oferecer, para ir. Mas o que o senhor falou abre um parêntese, por exemplo, a história de Ruth, Noemi e Boaz. A Noemi, ela foi muito estratégica, preparando Ruth para ter esse encontro com Boaz. Exatamente. Então, acho que a dose certa, né? É a dose certa, é. Achar a dose certa. Brenner, você quer falar? Vem aqui, por favor. Acho que é chuva, né? Tá chovendo? Pouquinho, tá, um pouquinho. Tá. Bom, Levanta, por favor. Isso. boa noite a todos. Eu queria iniciar agradecendo ao pastor por estar presente aqui nesse momento. Eu acho que a comunidade cristã, principalmente, necessita de cabeças assim, de nomes para nos auxiliar nessa decisão tão importante em nossas vidas. Obrigado. E a minha pergunta é até que ponto nós devemos considerar o namoro como uma experiência do casamento, e se Deus abomina o fim do relacionamento do namoro como ele abomina o divórcio. Até que ponto eu devo lutar crucialmente por um namoro onde eu vejo que a outra parte não está se comprometendo tanto assim? Boa pergunta. O namoro é um pré-casamento, digamos assim, um pré-casamento. São sintomas e sinais do que pode haver no casamento. Aquele namoro ali, porque Deus não abomina terminar? Porque namoro é conhecimento. Então você chegou à conclusão que aquela pessoa ali não dá certo para você. Então eu acho que a coisa mais honesta é você terminar aquele namoro ali. Mas o outro não aceita, o outro fica com possessividade. Irmãos, aí é complicado. Toda pessoa que fica implorando amor é humilhante demais. É muito humilhante, não é? A pessoa tem que ter dignidade para os dois se honrarem e se entender que não vai dar certo, acabar com dignidade. Muito obrigado, pastor. Eu queria também já deixar em aberto o convite para que o senhor retorne mais vezes para estar nos abençoando aqui com o seu conhecimento. Obrigado. Obrigado, Brenner. Pastor, o que dizer do casal de namorados que enfrentam os pais por conta de relacionamento? Irmãos, eu não conheço um casamento que deu certo se o pai e a mãe são contra. Não conheço um até hoje. Eu tenho 30 anos de pastor e toda vez que eu vou trabalhar com divorciados, eu sempre pergunto: a família queria, a família aceitava? Não, não aceitava. Agora, se o motivo é porque ele é pobre, porque ele é negro, porque ele é isso, não, aí é preconceito.
Mas se o motivo é um motivo sério, que as famílias não concordam com aquele namoro, não vai dar certo, pode ficar de alerta. Eu nunca vi dar certo até hoje. Nunca, até hoje. Pastor, a ausência de uma figura paterna em casa influencia na forma que ela tratará o marido no casamento? Ou a esposa no casamento? Como lidar com isso? Nós temos um curso aqui em João Pessoa, vai ser toda quinta-feira à noite, ali no Shopping Moriá, e é aberto para vocês, um curso chamado Formação de Conselheiros Sistêmicos. A gente trabalha profundamente essas questões, falando que o que você foi, digamos, uma pessoa que vem de um lar de pais divorciados, essa pessoa terá muito mais dificuldade de ser marido, de ser pai. Então isso influencia profundamente. O que fazer? Por exemplo, eu sou filho de pai divorciado. O meu pai foi embora da minha casa, eu tinha 4 anos de idade. Com um detalhe: meu pai nunca voltou para me ver. Nunca. Então assim, eu sofri profundamente o desprezo de um pai, o abandono de um pai. Mas quando eu casei, quando eu fui para a igreja, e eu entrei no evangelho tal e tal, um salmo que me curou foi o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz serás e tudo irá bem. A tua esposa na tua mesa com teus filhos, e aí vai explicando. Então quando eu li aquilo ali, porque eu não queria casar, porque eu achava que casamento é sofrimento, é traição, é coisa ruim, casamento não dá. Então eu tinha raiva do casamento, e foi esse salmo que curou a minha vida, esse salmo aí. Então para quem não teve pai, vai ter mais dificuldade, com certeza, mas é possível você ser curado, você ler bons livros sobre essa área aí, para você entrar no casamento e não trazer para dentro do seu casamento o modelo da sua casa. O seu casamento não pode ser, ou não deve ser, igual ao seu pai e sua mãe. É possível. O seu pai e sua mãe não deram certo, mas você vai dar certo. Amém? É possível você dar certo, porque quem faz o casamento é marido e mulher. Pastor Américo diz que o maior inimigo do casamento não é nem o diabo, é homem e mulher. Quando um homem e uma mulher lutam para dar certo, aí vai dar certo. Amém? Vai ter dificuldade? Vai, mas é possível dar certo. Amém. Pode falar, meu irmão, vem aqui, por favor. Tem 2 perguntas aqui que tem pano para manga, viu? Boa noite. Em torno do feminismo, essas atuais críticas sobre o patriarcado, o senhor acha que o feminismo dentro do relacionamento é um problema? E tem outra pergunta também, sobre a monogamia, sobre o ceticismo científico sobre a monogamia como uma predisposição mesmo. Então o senhor acha que a monogamia é recusar o nosso desejo, que já é natural, ou o senhor acha que a monogamia é a monogamia em si mesmo? Enfim, é isso. Teu nome é como? Patrick. A gente está falando mono ou monogamia? Você perguntou se era natural? Se a monogamia ela é recusar a nossa natureza, que é poligâmica. Ah, sim, entendi. Sim. Gostei. Eu acho que estudos humanos, digamos assim, dizem que todo homem queria ter um harém. E o homem, cientificamente falando, historicamente falando, ele tem mais tendência ao adultério do que a mulher. Então eu acho que para o homem é uma luta, ele de verdade ter uma mulher só e ser fiel ali, ele vai ter uma luta. Você perguntou muito bem, gostei.
Então é uma luta que a gente vai ter. Na nossa natureza é uma luta. Todo homem é assim? Claro que não. É lógico que não, né? Estou falando do... Olha lá, beijou, eu não sou assim não. Todo homem é assim? Não. Mas assim, no geral, os homens têm mais tendência ao adultério do que a mulher. Tá certo? No geral. Mas assim, de novo, como cristãos, a gente se policia diante de Deus para ser fiel, não é? A outra foi qual? Sobre as críticas ao patriarcado. Feminismo. Irmãos, o feminismo, ele começou com uma bandeira legal, uma bandeira justa, porque a mulher sempre foi oprimida, sempre, na história, na cultura, humilhada, sempre foi. Mas eu acho que esse movimento errou na dosagem. Errou na dosagem. Então eu acho que o feminismo hoje, ele é muito nocivo quando ele quer ser homem. Quer que a mulher pense, quer que o homem pense como mulher, haja como mulher. Então não tem sentido. Então, uma das maiores defensoras do feminismo deu uma entrevista para a Veja 1 ano atrás. Se você puder ler, tá certo? Ela diz assim: eu levantei no mundo essa bandeira e eu vi que nós erramos, porque nós quisemos transformar o homem em mulher. Muitos deles pensam como mulher hoje, aí a gente não quer mais eles, porque a mulher é complemento do homem, o homem é complemento da mulher. Então você falou muito bem, essa dosagem está errada. E outra coisa, nos últimos 15 anos, o que tem de mulher com depressão, morrendo do coração, e o estresse violento devido a isso, essa loucura de querer ser homem, querer ocupar o mundo, né? Dr. Augusto Cury tem um livro que você deve ler, A Ditadura da Beleza. Lê esse livro. Ele diz assim: as mulheres lutaram para ter seu espaço, conseguiram, agora estão se escravizando pela batom, fazer plástica, está enlouquecendo. A mulher que tem muito espelho tem depressão. Eu fico o tempo todo. Valeu. Obrigado, meu irmão. Bora. Pastor, o que o senhor acha sobre traição no namoro? Deve perdoar ou não? Se perdoar, como lidar com isso? Oxe. Todo ser humano que diz eu nunca vou cair é o primeiro candidato à queda. Pense nisso. Todo ser humano que diz eu nunca vou cair é o primeiro candidato à queda. Qualquer pessoa pode trair e merece perdão, ajuda, reconciliação, merece, aliás, precisa. Agora atenção aqui. Se aquela pessoa já fez várias vezes, eu te garanto que no casamento vai fazer de novo. Então perdoa a volta, machuca, perdoa, pede perdão, berra, bate no outro, pede perdão, trai, pede perdão. Meu irmão, olha, essa pessoa aí está precisando de tratamento profundo, cura espiritual e cura emocional. Bom, a gente está falando sobre namoro e sexo, então muitas iniciações relacionadas ao sexo precisam ser tocadas também. Pastor, eu posso me masturbar sem pecar? Tem até tentaram legitimar a masturbação usando Eclesiastes 9:10, que diz, né, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois pelo a amor... sepultura, para onde você vai, não há atividade nem pelo amor de Deus. Misericórdia, né? Eclesiastes 9 Eclesiastes 9:10. Não, eu já vi heresia, mas começar aqui, essa bateu todos os recordes, meu amigo. Irmãos, não importa o que a psicologia moderna diz, masturbação é nocivo, desenvolve egoísmo,
o homem desenvolve a ejaculação precoce, desenvolve fantasia. E, irmãos, a masturbação é fazer sexo com o seu corpo. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Então ela é nociva. Eu conheço homens casados que estão sofrendo loucamente, porque começaram a se masturbar na adolescência, casaram, hoje tem 40, 50 anos e nunca mais conseguiram se libertar desse vício. A masturbação leva ao vício. Eu nunca vi alguém se masturbando olhando para um poste. Eu nunca vi. Então é uma autoexcitação, é se excitar com o corpo, é ter prazer com o seu próprio corpo. Isso é egoísmo, é uma série de coisas prejudicial. Masturbação é prejudicial em toda, psicologicamente, em todo sentido. Ok. Pornografia, pastor. Me diz, irmãos, eu tenho prejuízo, um estudo. as suas consequências sobre. Nós tivemos aqui em João Pessoa uma reunião fechada para pastores e padres, com o senador Magno Malta aqui com a gente, e um doutor, um PhD na área de pornografia, certo? A gente teve aqui uma reunião com eles. O senador Magno Malta falou de pedofilia no Brasil, e esse doutor, ele falou sobre a pornografia. Vocês terem uma ideia, a pornografia, ela tem o poder de um vício igual a crack e cocaína. Quando uma pessoa olha pornografia, assiste pornografia, aquela cena fica no seu cérebro durante 40 anos, impregnada no cérebro. Quando você assiste, a cena mexe com os hormônios do sangue, e ele vai para o sangue, e ele dá um pico de epinefrina, um pico de prazer. Então a pornografia leva você a um prazer profundo, e lá no seu cérebro, a parte que ela atua, a pornografia atua no mesmo lugar que a cocaína atua, no mesmo lugar. Então existe um pico de prazer. Então depois da pornografia, ela cai, digamos, atinge 100 e cai para 10. Após a pornografia, a masturbação e tal, vem uma profunda culpa, vem muita culpa, muita angústia. Eu quero deixar essa miséria, eu quero me libertar. Só que daqui a 2, 3, 4 dias, o corpo pede, os hormônios pedem, que ele foi sacudido, ele foi mexido, os hormônios foram mexidos. Você recebeu uma dosagem no hormônio, aí assistiu, desce, aí vem a sensação do vício, aí você precisa assistir mais, aí vira um vício que para você se libertar, meu irmão. Eu estou com um casal aqui em João Pessoa, que o filho dele tem 11 anos de idade. A criança não passa um dia sem ver filme erótico, e o pai e a mãe não sabem o que fazer. O menino está sem controle, irmãos, ele pula a janela, ele quebra a porta. Quando o pai pega os filmes eróticos e queima e quebra, pega o celular dele e esconde, tal. Esse menino fica em estado de loucura, igual a droga, até que ele consegue pular o muro da casa, derrubar a janela. Aí ele vai lá no centro, o menino compra um filme para assistir. Quando ele assiste, aí ele se alivia. Irmãos, a pornografia é mais séria do que a gente possa pensar. E ela está nos outdoors, ela está na internet, ela está nas propagandas da televisão, ela está em tudo que é lugar, nas músicas, nas piadas. É pornografia. Eu tenho um estudo de 1 hora sobre isso, como a pornografia atua na mente da pessoa. É possível se libertar,
Digamos que tem aqui pessoas que assistiram já. Você vai hoje no seu quarto dizer: Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor limpe agora, pelo sangue de Jesus, na minha mente, toda a cena erótica. Tudo que eu fiz, Senhor, me perdoa hoje. Ele vai te perdoar, em nome de Jesus. Ele vai te ajudar. Se você tem essa luta, Ele vai te ajudar. Principalmente homens, é que mais tem essa tendência, né? Qual seria a raiz do problema, pastor? Na pornografia? Quanto à pornografia? O estímulo. O estímulo é que é um problema. A cultura brasileira, ela é pornificada. As propagandas na televisão, os programas de televisão, concurso para criança dançar e cantar, com shortinho, com mini saia, estimula a pedofilia. Propaganda de cerveja, irmão, propaganda de tudo, é estimulante demais. É estimulante. Um dia na minha casa, eu cliquei lá no site Igreja Assembleia de Deus do Pará, e quando eu cliquei no site da Igreja Assembleia de Deus, apareceu várias fotos de mulher nua e homem transando com mulher. Veja só o que eles fazem para pegar as pessoas. Eu cliquei na Assembleia de Deus, apareceu um site erótico, e quanto mais eu clicava fechar, mais abria várias fotos. Para você imagina uma criança tendo acesso, não é que tem misericórdia, é estímulo demais. Eu acho que pensando sobre isso também, pastor, só se eu pudesse acrescentar algo, eu diria que eu acho que a falta de um coração renovado também, sabe, gente? Cheio de alegria e felicidade plena. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que o mau uso do presente que Deus deu, que na maioria aqui nós, solteiros, vamos desfrutar, que é o sexo no casamento, o mau uso disso pela pornografia, fornicação, masturbação, enfim, o sintoma da doença, muitas vezes a gente sente e a gente pensa que o problema são esses sintomas. Mas eu ouvindo John Piper falando sobre isso também, ele cita até o Salmo 51, aquela passagem quando Davi, após ter sido confrontado pelo profeta, após ter cometido o adultério com Betseba, o Salmo 51 ele retrata isso. E eu acho que o problema está aqui. O problema é a alegria da salvação que nós acabamos perdendo pela prática, o consumo das iniquidades sexuais. E Davi, quando ele entendeu isso, ele falou assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um coração, com um espírito voluntário, Senhor. Ele entendeu a tamanha profundidade da sua iniquidade por ter cometido adultério, fornicado com uma pessoa que não era a sua esposa, que foi tão profundo isso que ele percebeu que a alegria que ele tinha plena em Deus, ela tinha desaparecido. E ele falou: torna-me a dar a alegria da tua salvação, Senhor. Porque ele tinha perdido. Isso é possível acontecer. Essa alegria da salvação, ela desaparecer com a prática dessas iniquidades sexuais. Quando essa alegria ela começa a desaparecer, eu vou ser tendencioso a clicar em pornografia. Quando essa alegria ela tende a desaparecer, eu começo a vagar pelo mundo sem rumo também. Quando essa alegria ela tende a desaparecer, eu, sei lá, dou em cima de outra pessoa, tendo namorada já, ou sendo casado. Quando essa alegria ela tende a desaparecer, parece que cada pecado é um sintoma
da ausência da alegria. Mas, na verdade, o verdadeiro sintoma é a falta dessa alegria. O senhor quer acrescentar alguma coisa quanto isso? Acho que você tem razão. O que a gente alimenta é que vai vencer. Mas assim, cada história é muito complicada, né? A gente tem história, a gente tem... Mas assim, irmãos, o espiritual, ele é determinante. Eu acho que quando a gente se alimenta espiritualmente, a gente vence pecado, a gente, de verdade, a gente vai ter um bom casamento, um bom namoro, quando o espiritual, ele é prioridade. Não há dúvida sobre isso. É 10:05, hein? Gente, vamos acabar, né? 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8 diz: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus. Eu acho que ninguém tem mais perguntas para fazer, né, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente vai encerrar agora. Eu vou abrir para a última pergunta. Creio que não. Se você quer uma orientação mais específica, pegue meu e-mail com Edilson. Não precisa seu nome não, tá? E aí eu vou tentar te ajudar, te orientar. Por que e-mail? Porque só tem e-mail. Não tem outra coisa. WhatsApp nada, só tem um e-mail. E aí pelo e-mail eu posso te ajudar, te orientar, tá certo? Ok. Gente, nós estamos terminando. Pastor, eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Deus abençoe. É uma honra ter o senhor aqui no nosso meio. Vamos ficar de pé, por favor? Gente, Deus abençoe. Até o próximo culto. Deus abençoe.